O anime começa com o protagonista, um garoto chamado Reito Mizuhara, se declarando para uma menina que ele gosta, uma garota chamada Erisa. Ele conta para ela que está com uma doença grave, chamada de esclerose celular. A Erisa ficou super preocupada com o Reito, e perguntou se iria ficar tudo bem, e ele disse que sim. Porém, para ser curado, o Reito vai precisar ficar em sono frio durante 5 anos. A Erisa perguntou como a relação entre eles dois iria ficar por conta disso. E o Reito, com o coração apertado, apenas ficou quieto, pois ele não queria fazer a Erisa esperar ele por tanto tempo. Enquanto o Reito se despedia da sua irmãzinha mais nova, Mahiro Mizuhara, e do seu pai, a Erisa apareceu na porta preocupada com o Reito, e foi se despedir dele também. Como forma de demonstrar seu amor pela Erisa, o Reito deu a ela seu colar, e disse que ele iria pegar de volta quando ele acordasse depois de 5 anos. Então o Reito entrou na máquina para dormir. Ele pensou que quando acordasse, todos iriam ter se tornado adultos, então ele adormeceu. Anos depois, o Reito acordou do sono frio e se deparou com uma mulher super bonita, que se parecia um pouco com a Erisa. O Reito perguntou a ela em que ano eles estavam, e ela falou que eles estavam em 2045, e disse para ele ir fazer um exame médico. O Reito foi completamente curado da sua doença, e pediu para ir ver a sua família. Porém, a mulher de antes apareceu novamente e se apresentou para ele. Ela se chama Suoumira, e disse que é a responsável exclusiva por ele. A Suou é a pessoa que vai cuidar do Reito a partir de agora. E ela contou que há 4 anos atrás, um novo tipo de vírus, chamado de vírus MK, se espalhou pelo mundo de forma muito rápida, criando uma pandemia global e acabando com a metade da população mundial em apenas 4 anos. E que até nos dias de hoje, ninguém descobriu qual é a cura ou a vacina para acabar com esse vírus. O Reito percebeu que tinha algo de errado, e notou que em todos os lugares só tinham mulheres. Aí a Suou explicou pro Reito que o vírus MK é um vírus que só afeta os homens, e que só restavam mulheres em todo o mundo. Até existem alguns poucos homens que estão em sono frio, mas 99,9% dos homens do mundo foram jogar no Vasco. E ela disse que além do Reito, só tinham mais 5 homens ativos no mundo. Ou seja, o Reito e mais alguns poucos homens ativos no Japão se tornaram algo muito precioso. Nesse momento, uma mulher desconhecida tentou atacar o Reito, mas ela foi impedida. E a Suou pediu para o Reito namorar com o máximo de mulheres que ele conseguisse, para ajudar a salvar a humanidade. Ao voltar para o laboratório, a Suou falou para o Reito evitar sair na rua sozinho, porque as mulheres podem acabar atacando ele. E disse que mais da metade dos cientistas e engenheiros do mundo foram mortos por conta do vírus. E que por isso, o Reito junto com mais alguns poucos homens que são imunes ao vírus, vão ter a missão de ter filhos com o máximo de mulheres que eles conseguirem, para salvar o mundo da extinção da humanidade. O Reito perguntou sobre criar filhos com métodos artificiais, porém a Suou disse que já tentaram isso com o número 1 e não deu certo. O homem chamado de número 1 também é imune ao vírus. Ele foi o primeiro homem que acordou do sono frio, e já teve filho com uma mulher. Nesse momento, a irmã do Reito apareceu, e ele perguntou para ela aonde a Erisa estava. Mas a Mahiro disse que há 3 anos atrás, a Erisa desapareceu, e que não sabiam onde ela estava. Desesperado, ele tentou ligar para ela, mas o número dela não deu sinal. Após isso, mostrou a Suou conversando com uma mulher, a sua chefe, que mandou ela cuidar do Reito direito. Então a Suou apareceu no quarto do Reito durante a noite, e tirou as suas roupas para tentar atacar ele. Mas o Reito, preocupado com tudo o que está acontecendo no mundo, recusou a proposta. E assim a Suou saiu do seu quarto, e o Reito foi dormir preocupado com a Erisa. No dia seguinte, a Suou levou o Reito em um lugar especial, para ele escolher uma mulher para namorar, mas ele ficou todo tímido e cheio de vergonha. Então ela explicou que qualquer mulher que tiver um filho dele, vai ter uma boa vida garantida. E mesmo assim ele recusou, e pediu 2 meses para poder encontrar a Erisa, pois se ele vai ter um filho, ele quer ter um filho com ela. A Suou disse que estava tudo bem, mas que ela iria continuar provocando ele com várias mulheres todos os dias, até ele cair na tentação. Enquanto o Reito se recusava a ficar com as meninas, o número 1 estava aproveitando a sua vida de rei com as mulheres. Sua responsável, chamada Neneko, apareceu para ajudar ele a escolher sua próxima namorada, e arrumou a atriz que ele estava de olho na televisão para namorar com ele.
Isso sim é uma vida boa, meus caros amigos. Depois disso, o número 1 se encontrou com o Reito, e eles se apresentaram um pro outro. Como eles são uns dos poucos homens vivos, o número 1 foi super simpático com o Reito, e disse para eles serem amigos e aproveitarem. E assim o número 1 foi embora, dizendo que iria fazer mais alguns filhos. Aí o Reito foi tomar um banho, e uma mulher super bonita apareceu de repente, e atacou o Reito de forma selvagem, dando um beijo nele. O Reito ficou totalmente sem reação, e algumas coisas interessantes estavam prestes a acontecer, mas ele acabou desmaiando. Quando o Reito acordou, ele percebeu que tinha uma garotinha de cabelo verde na sua cama. Ela se chama Sui. E a mulher que atacou ele mais cedo no banho também estava em seu quarto. Ela se chama Akane. As duas foram mandadas pela Suou para passar um tempo com ele. Durante a noite, elas dormiram na cama com o Reito. E ele ficou tão sem jeito e nervoso de sucumbir à tentação que acabou não dormindo direito. O Reito conversou um pouco com a Suou e falou sobre o porquê ele acha que a Erisa ainda está viva. É porque o colar que ele deu para ela antes de entrar em sono frio ainda está dando sinal. E de repente um urso selvagem apareceu dentro do laboratório e tentou atacar o Reito. Mas a Akane mandou a Sui fazer o trabalho dela, e ela simplesmente nocauteou o urso com apenas um golpe. E o Reito descobriu que a Akane é a sua enfermeira, e a garotinha Sui é a sua guarda-costas. Então a Suou levou o Reito até a antiga sala de pesquisas da Erisa, e contou que logo após a Erisa desaparecer, alguém invadiu a sala dela. E sim, o tema da pesquisa da Erisa era o vírus MK. Aí o Reito perguntou quantos homens no mundo inteiro ainda existem em sono frio, e ela disse que fora ele e o número 1, que são os únicos homens acordados, existem apenas 1 milhão a 5 milhões de homens em sono frio no mundo todo. E o Reito decidiu ajudar a criar uma cura para acabar com o vírus MK. Ele apareceu em uma transmissão global, na frente de todas as mulheres do mundo, se apresentando e dizendo que ele é imune ao vírus, e que ele vai criar uma cura pro vírus MK. Nesse momento, podemos ver a Erisa aparecendo de capuz em algum lugar. Depois o Reito se encontrou com a irmã dele, e ela brigou com ele por fazer algo tão perigoso como se expor assim de repente. A Mahiro entregou um ursinho de pelúcia que era da Erisa pro Reito, e eles perceberam que tinha um aparelho tecnológico dentro do ursinho. O Reito foi até o banheiro, e se assustou ao ver que tinha uma gravação da Erisa para ele no aparelho. E ela estava dizendo que o vírus MK tinha sido criado por pessoas, e que ela tem informações importantes sobre o vírus, mas não pode confiar em ninguém. Então o Reito foi fazer algumas perguntas para Suou, e ficou pensativo sobre quem pode ter criado o vírus MK. Nessa hora, apareceu as mulheres do quartel-general da União das Mulheres do Japão, e elas estavam com raiva do Reito, só porque ele disse que iria criar a cura pro vírus MK. E elas disseram que iriam descongelar o homem número 3 para colocar um novo plano em prática. Aí começou a mostrar um pouco da antiga vida do número 3, ele se chama Shouta. Ele era um garoto que sofria muito bullying na escola, porque alguns valentões não foram com a cara dele. As pessoas sentiam pena dele, a única pessoa que era legal com ele era a sua professora. Ela ficava sempre tentando animar o Shouta e colocar ele pra cima. Mas um certo dia, ele contou pra ela que estava com muita dor no corpo, e ela disse para ele ir no médico. Quando o Shouta foi fazer alguns exames, descobriu que também tinha a doença chamada de esclerose celular. E também iria ter que ficar em sono frio. O Shouta ficou feliz ao saber disso, porque ele não iria mais ver as pessoas que faziam bullying com ele. Quando o Shouta acordou do sono frio, a sua bela responsável chamada Karen se apresentou para ele de forma super animada, e levou ele pro seu quarto. Após a Karen explicar a situação do mundo atual pro Shouta, no dia seguinte, ela levou ele para sua antiga escola, onde ele sofria bullying, para ele estudar. Porém, só tinham garotas na escola inteira, e o Shouta é o único homem. A Karen também levou o Shouta para reencontrar a sua antiga professora, e disse que ela iria dar uma recompensa para ele. A professora chamou o Shouta para ir até a casa dela durante a noite. E quando ele chegou lá, ela estava vestindo uma roupa chamativa, e ficou dando em cima dele. O Shouta não conseguiu resistir à provocação, e acabou namorando com a sua professora. No dia seguinte, o Shouta estava na sala de aula super feliz, por ter tido a sua primeira vez com uma mulher. Quando de repente, uma garota muito bonita, chamada Natsu, começou a dar em cima dele. E não só ela,
mas outra garota muito linda, chamada Shunka, também apareceu e começou a dar em cima dele. Depois o Shouta foi até a quadra onde estava tendo treino de vôlei, e ficou observando a garota mais bonita da escola. Ela se chama Akira. Durante o treino, a Akira acidentalmente acabou acertando a bola no Shouta, e se desculpou com ele, dizendo que faria qualquer coisa que ele quisesse para se redimir. Mais tarde, ao se encontrar com a sua professora, ela ficou preocupada por ele estar machucado, e deu um beijo carinhoso nele. Ela também falou que tinha gostado muito da noite anterior, e um clima romântico entre os dois começou a acontecer. Aí mudou para Karen, e ela estava conversando com a sua chefe do quartel-general, sobre como o Shouta estava se saindo com as mulheres da escola, que foi especialmente montada para ele ter filhos com todas elas. No dia seguinte, o Shouta acordou após ter passado a noite na casa da sua professora. E por não ter aula naquele dia, ele passou o dia inteiro aproveitando e namorando com ela. No outro dia, durante a aula de educação física, a Karen colocou o Shouta para participar junto com as garotas. Por ser um garoto meio tímido, ele ficou um pouco sem jeito perto de tantas garotas bonitas, mas acabou participando da aula de natação e criou mais intimidade com elas. Durante a noite, a Natsu apareceu no quarto do Shouta, dizendo que a Karen mandou ela para passar uma semana inteira como colega de quarto dele, e que na próxima semana, outra garota iria ser a sua colega de quarto, obviamente para ajudar o Shouta e fazer ele namorar mais rápido com as garotas do seu harém. Na primeira noite, eles não fizeram nada, e ao acordar, o Shouta ficou com vergonha de se trocar na frente da Natsu. Como a Natsu é filha de uma família rica, ela precisa de ajuda para se trocar, então o Shouta teve que ajudar ela a trocar de roupas. E o clima romântico entre os dois começou a acontecer. Já na escola, o Shouta ficou falando sobre o ocorrido com a Natsu para Karen, e ela disse que isso era normal para a Natsu, já que ela é rica. Então ele foi perguntar para a Shunka quais tipos de roupas a Natsu usava depois do banho, para poder ajudar ela. Mas a Shunka apenas ficou envergonhada com o que o Shouta disse, e brincou com a situação. Novamente durante a noite, o Shouta estava tão ansioso com a Natsu que não conseguia dormir. Aí ela apareceu um pouco corada de vergonha, e de forma fofa, pediu para dormir junto com ele. Após isso, os dois começaram a conversar e se beijaram. E durante o resto da noite, vocês já sabem o que aconteceu. Então voltou a mostrar o que estava acontecendo com o Reito, o número 2. E ele continua tentando criar uma cura para acabar com o vírus MK. Depois do seu anúncio na televisão, várias mulheres ficam procurando o Reito para tentar namorar com ele. O Reito saiu à procura da sua irmã Mahiro para conversar com ela. E acabou se encontrando com o número 1, que por sinal, estava muito feliz, porque ele teve mais filhos com algumas mulheres, e em breve vai se tornar um pai. Mudou novamente pro Shouta, o número 3, e ele estava conversando com a Karen no telhado da escola, porque a Karen afastou a professora de perto dele de propósito. E ele descobriu sobre o plano de estarem usando ele, apenas para ele ter filhos com o máximo de mulheres que ele conseguir. Ela levou o Shouta até a sala de aula, e contou que todas as garotas da escola são um harém montado só para ele. Todas as garotas estão apaixonadas pelo Shouta, e elas estão de acordo em ter filhos com ele. Nesse momento, mostrou as mulheres do quartel-general felizes, porque o plano com o número 3 estava dando certo. E ficaram decepcionadas com o Reito, o número 2, porque ele não quer namorar com nenhuma mulher. E decidiram mudar a Suou, a responsável dele, por outra pessoa. Então a Suou convocou o Reito para uma reunião, e lá ele conheceu duas novas mulheres. Já que agora ele é famoso no mundo todo, o Reito está tendo um cuidado especial, e vai ter duas responsáveis. Uma mulher chamada Maria, ela é uma pesquisadora, e vai ajudar o Reito no seu desenvolvimento para criar a cura do vírus. E a sua nova responsável, que vai tomar o lugar da Suou, que se chama Katagiri. A Suou pediu para Katagiri cuidar bem do Reito, e ficou bem claro que as duas já se conheciam. Aí eles saíram de metrô, para ir até uma cidade chamada Keimon, onde teve o primeiro incidente relacionado ao vírus MK no Japão. Ao chegar na cidade, eles alugaram um quarto em uma pousada, e foram aproveitar um pouco. Enquanto o Reito estava tomando banho nas águas termais, todas as mulheres entraram
convidaram para tomar banho junto com ele. Alguns momentos bem engraçados aconteceram, e a Akane quase conseguiu fazer o Reito evoluir para se tornar um verdadeiro homem. Mas ele saiu correndo cheio de vergonha. Depois eles foram até um hospital para visitar uma paciente, que era esposa do primeiro homem que morreu por causa do vírus MK. Ela é uma senhora, porém, ela não confia nem um pouco na união das mulheres que estão no comando do mundo. E após o Reito conversar com ela, a senhora apenas rejeitou a proposta de contar alguma coisa sobre o vírus. E disse que o Reito deveria ir namorar com todas as garotas bonitas que ficam dando mole pra ele. Mas o Reito disse que ele não vai fazer isso, pois ele ama a Erisa, e está tentando criar uma cura para acabar com o vírus. A senhora conhece a Erisa, então ela ficou feliz em ouvir isso, e assim eles terminaram a conversa. Mais tarde, o Reito estava na sauna da pousada, quando de repente uma mulher loira, com um corpo muito bonito, chamada Chloe, apareceu e ameaçou o Reito, dizendo que se ele saísse da sauna ela iria gritar. E aí ela fez um jogo com ele, de quem aguentava mais tempo na sauna. Porém, ela perdeu a aposta e acabou desmaiando. O Reito cuidou da Chloe e levou ela até o banheiro da pousada. E quando ela acordou, a Chloe pediu pro Reito dar água na boca dela. Nessa hora, as garotas apareceram preocupadas com o Reito e ficaram decepcionadas achando que o Reito estava namorando com uma mulher desconhecida. No dia seguinte, o Reito foi tentar tirar informações da senhora no hospital novamente. E quando ela percebeu que o Reito realmente amava a Erisa, ela se rendeu e disse que iria contar algumas coisas para eles no próximo dia. Aí mostrou um momento antigo da senhora conversando com a Erisa. E a Erisa falou que continua amando muito o Reito. Durante a noite, uma pessoa suspeita apareceu e fez alguma coisa com a senhora enquanto ela estava dormindo. Mas ela pediu para entregar o retrato dela com o seu marido ao Reito, caso acontecesse alguma coisa com ela. Enquanto o Reito investigava o misterioso hospital onde possivelmente o vírus MK foi criado, o Kyoji, o número 1, estava como sempre curtindo ao máximo a sua nova vida com as mulheres. Quando o Reito e as meninas estavam voltando para o laboratório, após checar o retrato e não encontrar nada, a Katagiri entregou o retrato pro Reito. E o Reito descobriu que na verdade, o retrato da senhora é um aparelho muito importante, que tem informações de pesquisa sobre como criar o vírus MK. E também percebeu que essas eram as informações que a Erisa tinha descoberto sobre o vírus. Com essas informações, o Reito vai poder trabalhar duro para desenvolver a cura para salvar os homens. Porém, a partir de agora, ele não vai poder confiar em qualquer pessoa. Quando o Reito foi verificar as informações sobre o vírus MK, ele percebeu que tinham alguns dados danificados. E ele ia precisar da ajuda de mais pesquisadores em seu estudo. Então ele foi falar com a Maria, e ela disse que as pesquisadoras têm acesso limitado sobre estudos relacionados ao vírus MK. E as principais pesquisadoras do mundo todo estão trabalhando para a união das mulheres na sede dos Estados Unidos. Nessa hora, a Neneko apareceu junto com a Katagiri e falou pro Reito que o número 1 estava de olho na irmã dele, querendo namorar com ela. Mas a Mahiro não gostou nem um pouco da proposta e disse que não queria ficar com ele. A Neneko pediu pro Reito ir conversar com o número 1, mas ele ficou implorando pro Reito ajudar ele a conquistar a Mahiro. E o Reito se rendeu dizendo que não prometia nada, mas iria tentar falar com ela depois. Mais tarde, durante o banho, o Reito acabou sendo atacado pela Akane e a Maria, porque o banheiro é o único lugar que não tem câmeras. E ela se aproveitou disso para conversar com o Reito sobre as informações que ele tem sobre o vírus MK. E disse pro Reito tomar cuidado, senão a união das mulheres podem tentar mandar ele ir jogar no Vasco. Aí a Katagiri apareceu no banheiro chamando o Reito. E a Akane disse que eles iriam se encontrar na área das mulheres refugiadas. Após eles se encontrarem, o Reito ficou surpreso ao ver que a Akane montou um esconderijo secreto para eles fazerem pesquisas sobre o vírus. E quando o Reito foi se encontrar com o número 1, para Mahiro dar a sua resposta sobre namorar com ele, o número 1 ficou paralisado quando ela o rejeitou. Mais tarde o Reito voltou para o esconderijo secreto, para continuar estudando e fazendo pesquisas com a Maria. Quando de repente a Akane bateu na porta, e por estar com uma fantasia,
ela quase matou a pequena Sui do coração. Aí a Maria usou suas habilidades de hacker e conseguiu descobrir algo interessante. O nome de todas as pesquisadoras importantes do Japão, que eram para estar nos Estados Unidos, estavam em uma lista, onde todas elas foram enviadas para o mesmo hospital em que o primeiro incidente com o vírus MK surgiu. E o Reito suspeitou que talvez o vírus MK tenha sido criado nesse mesmo hospital abandonado em que eles estão. Durante a noite, o Shouta estava pensativo sobre todas as mulheres da escola serem um harém montado só para ele. Enquanto isso, a Natsu, que estava deitada ao lado do Shouta, disse que seu tempo no quarto com ele estava quase acabando. Então ela atacou o Shouta de forma amorosa e o beijou. Mas ele disse que não estava muito no clima e foi lá para fora. Porém, a Karen rapidamente apareceu e disse que ele não podia sair daquela área sozinho. O Shouta disse que só queria respirar um ar fresco e perguntou se ele iria viver preso ali pro resto da vida. A Karen brincou com a situação, dizendo que ele era muito precioso, então isso seria uma boa. Mas ela disse que quando ele se formasse, ele iria poder sair para os lugares, e o levou de volta para o seu quarto. No dia seguinte, a Karen fez um sorteio para as mulheres decidirem quem iria passar um tempo com o Shouta. E ele ainda estava pensativo, ele disse que nunca imaginou ser tratado como um prêmio. A vencedora foi uma mulher chamada Rika, ela estava ansiosa e não queria esperar. Ela tentou atacar o Shouta no banheiro, mas ele lembrou do seu passado e saiu correndo da Rika, pois ele não sabia como lidar com pessoas iguais a ela. Depois disso, ele ficou escondido em uma antiga sala que ele usava para se esconder. E a Shunka apareceu nessa sala também. Eles ficaram conversando por um tempo. E o Shouta descobriu que a Shunka também foi uma garota que sofreu bullying no passado. Por eles se entenderem, rapidamente rolou um clima romântico entre os dois. E eles acabaram namorando ali mesmo. Durante a noite, o Shouta levou a Shunka para seu quarto. Só que era a vez da Rika passar uma semana com ele, então ela ficou brava por ele ter levado a Shunka pro quarto. As duas ficaram brigando pelo Shouta, e ao ver que o clima estava ficando tenso, o Shouta saiu correndo do seu quarto. Lá fora, o Shouta estava pensando na sua professora, com muitas saudades dela. Porém, ela não atendia o celular de jeito nenhum. Nesse momento, a Akira apareceu, e ela pediu desculpas por ter acertado o Shouta na quadra. Ela disse que iria fazer qualquer coisa que ele quisesse. E como o Shouta estava hipnotizado com a beleza da Akira, ele se aproveitou da situação, falando para ela levantar a blusa. Ela fez o que ele pediu, e aí vocês já sabem o que aconteceu. No dia seguinte, o Shouta foi se desculpar com a Akira, por ter se aproveitado da situação. E ela pediu a ajuda dele para guardar os equipamentos da quadra. Mas era tudo um plano da Akira para atacar o Shouta. E dessa forma o Shouta acabou namorando com a Akira também. Em outro dia, a Karen disse que iria mudar as regras. Agora cada mulher não iria mais passar uma semana com o Shouta, e sim apenas um dia, porque a Karen quer que o Shouta fique mais próximo das mulheres da sala. Ela vai aumentar a frequência com que as companheiras do Shouta ficam mudando. A Karen também falou pro Shouta beijar todas as mulheres que forem a sua companheira do dia, como uma forma de recompensa. Depois de dar um beijo na Rika, o Shouta acabou tropeçando e caiu no chão. Ele apenas ralou a mão, mas a Karen, preocupada com ele, o levou até a enfermaria. E como esperado, ele estava bem. O Shouta perguntou por que a cama da enfermaria era tão grande. E nesse momento, a Karen apareceu, dizendo que ainda tinha uma parte dele que não tinha sido curada. E trouxe 3 mulheres do seu harém para ajudar o Shouta a se sentir melhor. Isso mesmo, o Shouta foi se divertir com as 3 ao mesmo tempo. Mudou para Karen, e ela disse que como Shouta estava indo bem com as mulheres, iria começar com o próximo estágio, e mostrou uma mulher de cabelo rosa muito bonita que estava junto com ela. Mais tarde, o Shouta se encontrou com a Shifuyu. Ela estava tentando criar uma poção para fazer o Shouta se apaixonar por ela, e ficou tentando dar em cima do Shouta, falando que já estava preparada para namorar com ele. Porém, o Shouta deu um beijo em sua testa, e disse que quando ela crescesse mais, eles poderiam namorar. A Shifuyu ficou morrendo de vergonha por não ser aceita pelo Shouta no momento, e saiu correndo da sala,
falando que iria pedir à irmã dela para que usasse a máquina de crescimento nela. Durante a noite, o Shouta se encontrou com a Karen, e ela explicou para ele que a sua amada professora não estava mais na cidade. A Karen não podia dizer a razão dela ter sido transferida, e o Shouta só iria poder ver ela novamente dentro de 1 ou 2 anos. O Shouta ficou extremamente bravo com isso, pois ele realmente a ama. Ele foi dormir sozinho pensando nessa situação, e a Karen deu uma risada um tanto quanto suspeita. No dia seguinte, o Shouta chegou na escola frio e calculista, e sem vergonha nenhuma, ele beijou sua acompanhante com todas as garotas olhando. Depois de perder a sua professora, a única pessoa que ele estava apaixonado de verdade, ele começou a agir sem se importar com nada, e apenas começou a aproveitar o seu harém. E nesse momento, a Karen apresentou uma nova mulher pro harém do Shouta, uma mulher chamada Hoshino. E isso fez o Shouta ficar completamente surpreso, porque a Hoshino também era uma garota da sua antiga escola. Ela via o Shouta sofrendo bullying diversas vezes, mas apenas o ignorava, sem se importar com ele. E agora a Hoshino está querendo ser uma artista, e para isso, ela precisa da ajuda do Shouta. Se ela conseguir um filho do Shouta, ela vai conseguir a vaga para se tornar uma artista. Mas o Shouta ainda guarda a raiva do seu passado sombrio, então ele agiu como um vilão. Quando a Hoshino se tornou a sua companheira do dia, o Shouta quis namorar com ela no pátio da escola, onde a Hoshino via o Shouta sofrendo bullying no passado e o ignorava. E o Shouta ainda chamou pessoas para ficar assistindo enquanto eles namoravam. A Karen disse ao Shouta que ele podia se soltar mais, pois ele estava sendo muito cavaleiro com as mulheres, e que ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse com elas. Aí o Shouta perguntou se caso ele quisesse dormir com a Karen, o que aconteceria. E ela, com um sorriso suspeito, disse que dormiria com ele sem problema nenhum. Mas ele estava apenas blefando, e pediu a Karen para que ela trouxesse uma certa mulher até ele. Nesse momento, mudou de volta para o Reito. Eles estavam no esconderijo estudando o vírus MK. E como o Reito suspeita que o vírus MK pode ter surgido de forma artificial, ele estava pensando que pode encontrar uma forma de recriar os dados de produção do vírus MK. No dia seguinte, voltamos a ver o Shouta, e ele estava ajudando a enfermeira a medir todas as mulheres. Depois a Karen levou o Shouta até a mulher que ele pediu a ela para encontrar. Essa mulher se chama Erika, a mulher que namorava o homem que ficava fazendo bullying com o Shouta. E ela também ficava zombando da cara dele. A Karen colocou a Erika para ser a zeladora da escola, e disse que a domesticou direitinho para ele. A Erika disse que prefere ir jogar no Vasco do que namorar com o Shouta. Mas ele falou que não queria namorar com ela, ele queria apenas se vingar. E começou fazendo a Erika beijar os machucados que o antigo namorado dela fez nele. Depois disso, mostrou a Karen conversando com uma mulher da União das Mulheres. E ela disse que 6 mulheres já tinham conseguido um filho com o Shouta. E desse jeito, ele iria alcançar o número 1. A mulher também falou para Karen continuar mandando as mulheres que tiverem filhos com o Shouta para ela. Quando a conversa chegou no Reito, a mulher disse que talvez seria melhor entregar ele para o QG mundial das mulheres, já que ele estava sendo fresco e não queria ficar com nenhuma mulher. E o QG mundial está desconfiando que a União das Mulheres do Japão estejam tramando alguma coisa com os números. A Karen suspeita que a diretora de tecnologia da União das Mulheres é uma informante, já que ela era do QG mundial antes, e disse que elas devem tomar cuidado. No dia seguinte, voltou a mostrar o Shouta, e ele estava mais solto do que nunca. A Karen falou para todas as mulheres que elas estavam sendo lentas demais, e que não existiam regras na escola. Ela basicamente colocou lenha na fogueira, deixando as mulheres loucas pelo Shouta. E a partir daqui, o Shouta começou a aproveitar de verdade o seu harém. Durante a aula de natação, a Natsu e a Akira bolaram um plano para atacar o Shouta. E quando chegou a noite, ele ficou com várias mulheres do seu harém. No dia seguinte, ele chegou na sala já escolhendo uma mulher para ficar com ele. E podemos ver que pelo seu rosto, ele está cada vez mais frio e calculista. Durante a noite, a mulher que o Shouta escolheu foi até seu quarto. E quando ela entrou, viu que a Erika estava sentada ao lado da cama. Mas o Shouta disse para não ligar, pois ela era seu brinquedinho. E assim eles foram namorar, fingindo que a Erika nem existia. Um tempo depois, enquanto todos dormiam,
o Shouta percebeu que a Erika estava passando mal, pois ela tinha ficado viciada em remédios nas favelas em que estava. E o Shouta tinha o remédio com ele. A Erika implorou para ele dar o remédio a ela, mas o Shouta se vingou novamente, fazendo a Erika pegar o remédio beijando ele. No dia seguinte, mudou para o Reito e mostrou ele e as suas companheiras viajando para descobrir mais sobre o vírus MK. Depois mudou para duas mulheres que trabalham pro QG Mundial conversando, e elas foram mandadas para o Japão para buscar o Reito e levar ele para os Estados Unidos. E não só isso, elas investigaram a filial do Japão e descobriram que eles estão escondendo outros homens. A União das Mulheres se reuniram, preocupadas com o motivo da vinda do QG Mundial no Japão, mas elas estão determinadas a enfrentar o QG Mundial e vão continuar seguindo o plano delas. Nesse momento, mudou para o Shouta novamente, e quando ele beijou uma mulher e chamou ela para ir ao seu quarto mais tarde, ele ficou surpreso quando ela disse que não podia, pois estava naqueles dias, fazendo até a Karen ficar pensativa. E depois descobrimos que essa mulher se infiltrou na escola para pegar informações. Na verdade, ela é do grupo da Erisa. Ela contou para Erisa que o QG Mundial vai chegar no Japão no dia seguinte. E a Erisa disse que elas iriam colocar o plano delas em ação em breve. Enquanto Shouta estava aproveitando a sua vida de rei com as mulheres, ficando com todas as mulheres que ele queria, em todo lugar, a qualquer momento, se tornando um verdadeiro macho alfa. Mudou para o Reito e as suas companheiras, e eles foram até o primeiro hospital suspeito de ter criado o vírus MK. O lugar estava abandonado, então eles entraram escondidos. A Akane perguntou ao Reito o que ele achava da Suou, e disse que ela gosta muito dele. O Reito, com vergonha, disse que achava ela uma pessoa maravilhosa, e ficou todo sem jeito para responder. Aí a Akane ficou zoando ele, porque ela pensou que ele tinha uma resistência inabalável, mas ele era apenas virgem. Nessa hora, eles sem querer encontraram uma passagem secreta, e aí mudou para a mulher do QG Mundial, e ela tinha acabado de chegar no Japão. A União das Mulheres foram receber ela, pensando que ela era a mensageira do QG Mundial, mas ela disse que era apenas a sua assistente. A mensageira do QG Mundial estava em um lugar muito importante do Japão nesse momento. Voltou novamente pro Reito, e eles estavam passando pelo duto de ar, mas eles acabaram caindo do duto, e ao cair, eles se encontraram com a diretora técnica da União das Mulheres. Ela disse que eles não deviam estar naquele lugar, e como eles viram demais, ela mandou matar todos eles. Porém, antes que isso acontecesse, a Chloe apareceu novamente, e salvou a vida do Reito e dos seus amigos. Ela se apresentou novamente, e disse que ela se chama Chloe, e que trabalha pro QG Mundial das Mulheres. A Chloe é a verdadeira mensageira do QG Mundial que veio pro Japão. Ela contou que após o Reito ter feito o anúncio dele pro mundo todo, ela se infiltrou no Japão para investigar o que estava acontecendo. E investigou o que o Reito e as diretoras da União das Mulheres do Japão estavam fazendo. A Chloe disse que eles deveriam fugir daquele lugar, porque alguém tinha colocado explosivos para explodir todo o prédio. Então eles fugiram de helicóptero com a Chloe, e perderam a chance de descobrir alguma coisa sobre o vírus MK. No dia seguinte, as mulheres estavam brigando pelo Shouta, e ele decidiu fazer uma loucura. Ele falou que queria curtir com todas elas ao mesmo tempo. Elas aceitaram, e aí vocês já sabem o que aconteceu. A Karen ficou impressionada. Eu fiquei impressionado. O Shouta deixou até o Thomas Shelby impressionado, meus amigos. Mudou para Chloe, e ela perguntou ao Reito se existem outros homens que também são imunes ao vírus MK, e sobre as coisas suspeitas que estão acontecendo no Japão. Mas o Reito ficou quieto, pois ele não sabe se pode confiar na Chloe. Aí mudou para a assistente da Chloe. Ela encurralou as diretoras da União das Mulheres do Japão, e descobrimos que uma das diretoras, a Shutou, era uma informante do QG Mundial. Ela estava vazando tudo o que as diretoras do Japão estavam fazendo. E a assistente da Chloe disse que as 3 diretoras restantes vão ser presas por vazar o vírus MK e explorar ilegalmente as pessoas do Japão. Enquanto a Chloe tentava arrancar informações do Reito, ele apenas disse que queria encontrar uma cura para o vírus MK. Então a Chloe explicou que desde que o Reito foi exposto pro mundo na TV, isso só aumentou o número de ataques terroristas pelo mundo todo, e mostrou uma foto da Erisa, dizendo que ela também faz parte de um grupo terrorista que luta contra o QG Mundial das Mulheres.
Nessa hora, o Reito lembrou de como a Eriza era boazinha, uma mulher meiga e gentil, e ficou pensativo se perguntando o que estava acontecendo. Mudou pro Shouta, e ele estava um pouco mais gentil com a Erika. Ele a cobriu enquanto ela dormia, mas esse momento fofo com ela durou pouco, pois duas enormes explosões aconteceram na escola. A Maria ficou preocupada quando viu que as explosões foram na escola em que sua irmãzinha estuda. E a Chloe recebeu informações que algumas terroristas tinham sequestrado um homem imune ao vírus, que estava em sono frio. No dia seguinte, o Shouta estava sonhando com a sua professora, e quando ele acordou, percebeu que estava no hospital. Por sorte, nada aconteceu com ele, mas a Karen ficou em choque, e disse que mulheres terroristas tentaram sequestrar o Shouta. E isso deixou as mulheres do harém do Shouta muito preocupadas também, e elas foram visitar ele. Mais tarde, a Karen chamou o Shouta para conversar. Ela contou que tinha uma espiã na escola, tentando sequestrar ele. O Shouta ficou feliz que ninguém tinha se ferido. E a Karen falou que achava que o Shouta odiava a Erika. Mas podemos ver em um flashback que durante as explosões, o Shouta pulou para proteger a Erika. E a Karen falou que ele ainda tinha um lado bonzinho. Ela também explicou pro Shouta que ele não era o único homem ativo no mundo. Existem 3 homens ativos no mundo, além dos homens que estão em sono frio. E isso fez o Shouta ficar muito nervoso, pois ele achava que era o único homem vivo. A Karen explicou toda a confusão que estava acontecendo com a diretoria das mulheres do Japão, e contou o seu futuro plano pro Shouta. Ela quer se tornar uma mulher poderosa. A Karen quer ser a mulher número 1 do mundo, e ela quer que o Shouta trabalhe junto com ela, se tornando o homem número 1 do mundo também. Mas antes do Shouta responder, ele perguntou o porquê a Karen nunca quis ter um filho com ele. Ela respondeu dizendo que é porque, como no futebol, ela prefere ser a treinadora, e dizer a todos o que fazer, do que ser uma jogadora. E que se fosse do interesse do Shouta ele ter um filho com ela, ela aceitaria sem problemas. Porém, ela iria continuar sendo a responsável por cuidar dele. O Shouta ficou feliz com a proposta, e aceitou ajudar a Karen com as suas ambições. Nesse momento, vimos que a amiga da Eriza estava observando eles dois, e ela contou para Eriza que não conseguiu sequestrar o Shouta como planejado. A Eriza falou para ela não se arriscar mais do que isso, e ela disse que ia embora. Aí mostrou o grupo da Eriza, e elas estavam se preparando para despertar o homem número 4, que elas sequestraram durante o ataque recente. Enquanto isso, a diretora que traiu a união das mulheres, estava dando ordens para que as mulheres responsáveis se mudassem junto com os números para a filial do Japão, por causa dos ataques terroristas, e disse que o Reito já estava lá. Mas a Katagiri achou suspeito a diretora-geral estar dando essas ordens, e não a diretora de bem-estar público. Ao chegar lá, a Chloe tentou explicar as coisas, e disse que a Eriza fazia parte do grupo que fez esse ataque à filial japonesa. O Reito perguntou o que eles iriam fazer agora, e a Chloe elogiou o Reito, porque ele não obedeceu às ordens da União das Mulheres do Japão, de namorar com várias mulheres para ter filhos de forma ilegal, diferente dos outros homens, que fizeram a festa. Aí a Chloe saiu da sala, dizendo que iria manter o Reito seguro. Mostrou a Chloe conversando com a sua chefe do QG mundial. Ela explicou que conseguiu encerrar as atividades dos números, de ficar gerando filhos, e que o homem número 5 está em sono frio em uma instalação local. A chefe falou para Chloe tomar cuidado com os números. Quando a ligação desligou, a Chloe fez uma cara muito suspeita, e disse que a utopia está perto de ser formada. Mudou pro Reito, e ele estava pensando na Eriza, e de repente o seu celular notificou uma mensagem, dizendo que o colar que ele deu para Eriza estava no Japão. Ele ficou surpreso, pois até o momento, só falava que ela estava fora do país. Nessa hora, a Akane apareceu e chamou o Reito para conversar no banheiro, para que ninguém ouvisse eles. E a Chloe foi até o quarto do número 1 para falar com ele. A Chloe estava agindo de uma forma muito suspeita. Ela ficou brava, porque tinha uma mulher além da responsável do Kyoji no quarto junto com ele. E de uma forma muito arrogante, disse que não era permitido, e que a mulher deveria sair do quarto. E tudo o que ele fosse fazer, deveria ser conversado com o QG das mulheres antes. Mas o Kyoji ficou muito bravo, e ameaçou a Chloe, dizendo que nem todo homem vai fazer o que ela quer. E o clima ficou tenso entre os dois. De volta ao Reito, ele e Akane estavam conversando no banheiro.
E Akane contou pro Reito que a mãe dela, Akihara, diretora de assuntos nacionais do Japão, vai ser julgada junto com as outras diretoras por fabricação do vírus MK. O Reito perguntou se tinha sido mesmo elas que criaram o vírus. Mas a Akane falou que a mãe dela sempre foi uma pessoa trabalhadora e honesta, que trabalhou muito para combater a pandemia do vírus MK no Japão, e disse que não confiava nem um pouco na Chloe. Nesse momento, a Maria pareceu desesperada, falando que eles estavam com problemas. Eles foram ver o que era, e viram que a Erisa e seu grupo tinham invadido as ondas de transmissões de todo o Japão. A Erisa contou para todos do Japão que elas não eram terroristas. Elas são um grupo chamado Izanami, e elas vão lutar para libertar o mundo do controle do QG mundial das mulheres. E como prova para reforçar seus argumentos, o grupo Izanami sequestrou o homem número 4, e fez ele participar da transmissão. A Erisa contou que essas mulheres do QG fingem ser do bem, mas esconderam a existência dos homens que sobreviveram ao vírus. E não só isso, o grupo Izanami encontrou restos de satélites abandonados, com uma alta concentração do vírus MK. E que nesse exato momento, quem está na liderança do Japão é uma mulher do QG mundial. E provavelmente foram as mulheres do QG mundial que espalharam o vírus MK no mundo. Essas mulheres do QG querem eliminar todos os homens, e criar um mundo só de mulheres. Todos ficaram chocados ao ouvir isso. A Erisa também exigiu que todos os homens ativos em Sono Frio fossem entregues ao grupo Izanami, e pediu a ajuda de todas as mulheres do Japão, porque elas vão cuidar deles e querem combater o QG mundial. Porém, enquanto a Erisa estava falando, as mulheres do QG conseguiram cortar a transmissão da Erisa. O Reito na mesma hora foi tirar satisfação com a Chloe, mas ela apenas ficou se fingindo de inocente, como se tudo que a Erisa falou fosse mentira. E provocou o Reito, o que fez ele sair da sala. A Chloe foi conversar com a sua chefe por ligação, e disse que estava tudo bem, pois o povo japonês é muito obediente. Sua chefe falou que a transmissão do grupo Izanami tinha sido completamente bloqueada no resto do mundo. E pela conversa das duas, descobrimos que elas realmente são do mal, e que o grupo Izanami está falando a verdade. Depois de conversar com a Chloe, o Reito ficou muito ansioso, e disse que precisava se encontrar com a Erisa de algum jeito. A Akane deu a ideia de eles fugirem da filial do Japão. E quando eles foram entrar em um quarto para terminar de conversar, eles se encontraram com o Shouta e a Karen dentro do quarto. Só que o Shouta estava com uma aparência diferente, ele parecia mais maduro. Isso porque a Karen usou uma máquina tecnológica no Shouta, que fez ele ficar um pouco mais maduro e melhorou sua visão, o que fez ele não precisar mais usar óculos. Até o próprio Shouta se estranhou quando ele se viu no espelho, pois parecia uma outra pessoa. O Reito e o Shouta se cumprimentaram, e eles conversaram sobre tudo o que está acontecendo, e sobre a transmissão do grupo Izanami. A Karen perguntou o que o Reito achava da Chloe, e ele respondeu dizendo que a Chloe era um pouco suspeita, e que ele ainda não sabia muito bem em quem confiar. Aí mostrou a Maria se encontrando com a sua irmãzinha Shifuyu, e vimos que até as mulheres do harém do Shouta estavam meio confusas, porque elas não sabiam que existiam outros homens vivos no mundo. Após eles conversarem, a Karen perguntou pro Shouta o que ele achou do Reito, e ele disse que o Reito parecia bastante inteligente, diferente do número 1. Mudou pro Reito, e ele chamou a Suou para eles conversarem. Porém, ele chamou ela para ir conversar no banheiro, e fez ela até ficar corada de vergonha. Chegando no banheiro, ele explicou que não era o que ela estava pensando. Ele só queria conversar sem que ninguém ouvisse eles dois. O Reito explicou que com tudo o que estava acontecendo, ele não estava entendendo mais nada, e chamou a Suou para fugir com ele e seu grupo, para eles poderem se encontrar com a Erisa, e descobrirem a verdade por trás de tudo o que está acontecendo. Mas a Suou disse que não podia, e que ela só iria junto com o Reito, se ele namorasse com ela ali no banheiro. A Suou começou a tirar as suas roupas, e o Reito quase caiu na tentação, ele chegou bem perto de beijar a Suou. Mas as mulheres do QG abriram a porta do banheiro à força, e levaram a Suou e o Reito com eles.
Ela se chama Pope, e é a assistente da Chloe. A Pope disse que a Akane e a Sui também foram capturadas, porque elas duas são muito próximas do Reito, assim como a Suou. E disse que recebeu ordens para levar o Reito para os Estados Unidos. Só que antes do Reito entrar no carro para ser levado, a Akane e a Sui apareceram para resgatar o Reito. A Pope até tentou fazer a Suou de refém, porém a Katagiri apareceu junto com a Maria e conseguiu salvar a Suou. No dia seguinte, durante a manhã, enquanto a segurança estava agitada para caçar o Reito e seu grupo, a Karen e o Shouta estavam conversando cara a cara com a Chloe. Eles tiveram uma conversa direta, e a Karen jogou as cartas do seu plano diabólico na mesa. Ela pediu para se juntar ao QG mundial. E não só isso, ela também pediu a Chloe para deixar ela como diretora de assuntos nacionais do Japão. A Karen basicamente pediu para se tornar a líder do Japão, já que as antigas líderes foram presas. A Chloe disse que se o Shouta estiver disposto a cooperar com o QG mundial das mulheres, pode ser que elas permitam, e disse que iria pensar na resposta. Aí mudou para o Reito e seu grupo novamente, e eles foram até um esconderijo. Nesse lugar, o Reito se reencontrou com a sua irmã, e a irmã da Katagiri também estava no esconderijo. Todos eles pareciam estar bem, e ficaram pensativos sobre o que eles iriam fazer a partir de agora. A Katagiri explicou que ela tinha um plano, só que eles iriam ter que esperar até a noite, e falou para todos eles descansarem até a hora chegar. Enquanto isso, o Shouta passou a noite aproveitando as mulheres do seu harém. Ele ficou feliz, pois ele tinha ficado alguns dias sem as mulheres. Logo após isso, ele ficou sabendo que o Reito tinha fugido, e ficou surpreso, pois ele não esperava por isso. Durante a noite, o Reito e seu grupo começaram a agir, e o plano da Katagiri era fazer todos eles conseguirem fugir do Japão de navio. Porém, a Suou e a Katagiri não podem ir com eles, elas decidiram ficar, e a Katagiri disse ao Reito que iria cuidar do irmão dele que está em sono frio. Então todos foram embarcar no navio, e o Reito abraçou a Suou para se despedir, porém ele disse que iria voltar em breve, e que era para ela se cuidar. Ao embarcar no navio, o Reito foi apresentado a uma mulher do grupo Izanami, e ela disse que eles estão indo para Taiwan. E ao chegar lá, eles vão se encontrar com a Erisa. Aí a Mahiro deu um tablet pro Reito, e o Kyoji ligou para ele. Eles começaram a conversar como amigos. O Kyoji disse que o Reito foi bem maluco de fugir do Japão, mas que talvez ele esteja certo em fazer isso, pois a Chloe basicamente está deixando ele preso. Ele disse que esse tablet é seguro para eles conversarem, pois usa uma rede do submundo, e pediu pro Reito ligar de vez em quando para eles se falarem. Quando a ligação terminou, o Kyoji disse que está muito preocupado com o Reito, e todas as mulheres do seu harém, e que ele vai fazer de tudo para protegê-las. A sua responsável Neneko perguntou se o Kyoji queria ter fugido junto com o Reito, mas ele disse que não poderia fazer isso, porque ele não pode abandonar todas as mulheres que ele teve filho. O nosso mano número 1 agiu como um verdadeiro cavalheiro. Mudou para Chloe, e ela estava pé da vida. Ela puniu sua assistente por ter deixado o Reito fugir. E depois foi falar com a Suou e a Katagiri. A Chloe mandou colocar a Katagiri e a Suou na solitária, e falou que estava na hora de executar o plano de acabar com todos os homens do mundo, mostrando que o QG mundial das mulheres realmente é do mal. Nesse momento, o Shouta viu uma namorada do Kyoji passando no corredor, e ele ficou de olho nela, mesmo sabendo que é namorada do Kyoji. A Karen deu um sorriso macabro, e no dia seguinte, levou o Shouta até a sala especial para escolher uma mulher para ele. Ao chegar lá, o Shouta viu que a namorada do Kyoji estava na sala, e a Karen explicou para ele que durante o acordo com a Chloe, o Shouta é o único homem que pode namorar com as mulheres. Como todos os outros foram proibidos à força, as garotas ficaram disponíveis. Caso ele quisesse escolher ela, o Shouta poderia. E ele deu um sorriso louco dizendo que isso era uma maravilha. Meu amigo, a talaricagem aqui tá nível hard. Mesmo com tantas mulheres o cara consegue ser talarico. Depois de toda essa talaricagem do Shouta, graças a Deus mudou pro Reito. E ele finalmente conseguiu se encontrar com a Erisa. Eles tiveram um reencontro emocionante, e o Reito deu um abraço na Erisa, feliz por ela estar bem. A Erisa ficou chorando de felicidade, dizendo que esperou ele por todo esse tempo.
Após o abraço, o Reito disse para Erisa que ele vai criar uma cura pro vírus MK, e que se ninguém mais fizer, eles vão ter que trabalhar juntos a partir de agora para conseguir a cura. E esse foi o fim da primeira temporada completa de Shumatsu no Harem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei no vídeo, e se inscrever no canal para assistir mais resumos de animes como esse.